Boa tarde, meus irmãos, da Igreja Presserena de Guarabira e a todos os irmãos e amigos que nos acompanham. Estamos na 7ª edição da Conferência Mundo, dessa vez de forma remota, mas comprometidos com o conteúdo, com a edificação de cada um, e assim que nós agradecemos a Deus por isso. Nesta vez, a gente conta aqui com a presença dos irmãos Léo Gonçalves, o pastor Léo, o pastor Rodrigo, que estarão contribuindo conosco numa conversa, um papo a respeito da fé, né? Vivemos tempos atípicos. Nós queremos desenvolver uma conversa a respeito do conceito de fé, tudo aquilo que envolve a nossa espiritualidade nesse momento. E desde já eu queria passar a palavra aí para o pastor Léo para fazer uma rápida apresentação, para quem não conhece ele ainda. Boa tarde, Misael, Rodrigo, é um prazer estar com vocês. Eu sou o pastor Léo, pastor na Igreja Batista Vida e Paz. Eu já estive uma vez na Conferência Mundo e estou feliz de poder voltar, cara. Feliz porque esse momento aproximou a gente, né? Apesar de todo o caos que a gente está enfrentando, que a nossa fé está enfrentando, eu me sinto de alguma maneira mais próximo dos irmãos de Guarabira e do Misael, né, nessa tarde, do pastor Rodrigo também. Muito obrigado pelo convite. Rodrigo. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, Tony, boa tarde, pastor Léo. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, remotamente, né, mas é uma alegria compartilhar esse momento de graça. Também já tive a oportunidade de participar algum tempo atrás da Conferência Mundo. E é interessante que, para mim, eu creio que para o pastor Léo também é parecido, a gente sempre, via de regra, acompanhava, né, a Conferência Mundo de forma remota, nos nossos lares, né? Então, os irmãos aí de Guarabira estão participando conosco aí dessa experiência. Vai ser conosco, nós já somos mais experientes nisso, em acompanhá-los remotamente. Mas é uma grande alegria estar com vocês, irmãos queridos, esse trabalho tão importante, com esse tema tão essencial. Então, já trago a saudação aqui da Igreja Presbiteriana do Jardim, em Campina Grande, comunidade que nós estamos plantando, e é muito bom estar com vocês, irmãos. Espero que seja um momento realmente revigorante, edificante e fortalecedor na fé. Amém, meu irmão. Amém. Então, a gente vai iniciar logo pensando a respeito do tema da conferência, que chama-se Fé Inabalável. Eu separei algumas perguntas para a gente nortear a nossa conversa em torno delas, ok? E eu queria começar sabendo de vocês aí qual o entendimento correto da fé na nossa vida cristã. Como é que se dá esse entendimento, né, da fé? Poderia aumentar essa pergunta também, pedindo que vocês dessem uma definição ou uma redefinição do que seria uma fé inabalável. O pastor Léo pode começar, depois a gente passa para o Rodrigo. Eu ia falar, ia pedir para o Rodrigo. É pelo tamanho da barba, pastor. Correto. Então vamos lá. Eu acredito que todos nós concordamos que a fé é algo essencial, né, para a nossa vida cristã. A gente vive por fé, a gente crê em Jesus, a gente recebe bênçãos, né, mediadas por essa fé, mas eu acredito também que, ao mesmo tempo que esse tema é importante, ele precisa ser tratado com muito cuidado, porque a gente vive num contexto de fé na fé, né? Uma fé que é colocada nela mesma e não no autor da fé, que é Jesus, e quando a gente crê na fé e não no Senhor, a fé se torna perigosa, né? Então, sobretudo no nosso contexto brasileiro, eu acho que vale a pena a gente começar com uma definição dessa fé inabalável, né? O que seria uma fé inabalável? Eu confesso que eu fiquei me perguntando sobre isso, porque eu gostaria de ter uma fé inabalável, eu acho que os irmãos também, mas até que ponto eu vou receber isso? Então, acho que vale a pena definir, né? E se fé inabalável for uma fé que nunca duvida, então talvez ninguém jamais tenha tido. Porque nem Abraão teve, nosso pai na fé, porque ele mentiu 2 vezes, colocou a esposa em perigo, fez muita presepada, nem Isaac, que seguiu os caminhos do pai, nem Jacó, porque ele era Jacó, né? Nem Jó,
que às vezes a gente pega como exemplo de fé e de paciência, mas ele também questionou a justiça de Deus ao linkar o castigo dele com uma falha na percepção de Deus com relação à sua justiça. Enfim, nem os profetas, nem os apóstolos, porque os 12 fogem, nem Pedro, porque nega Jesus. Se a gente pensar em fé inabalável como uma fé que nunca duvida, eu acho que ninguém teve. Então, a nossa fé se abala em certo sentido, porque a gente é humano, né? Nós não enxergamos o outro lado, nós não vemos o plano de Deus, e isso não é ruim para a nossa definição, porque a fé, de certa forma, ela coexiste num mundo onde a dúvida está ali, porque, do contrário, ela deixa de ser crença e ela se torna um fato histórico, né? E a nossa fé é a crença em algo. Agora, a gente pode seguir esse caminho que você trouxe para a gente, né, Misael, na sua própria pergunta. Ressignificar essa fé inabalável, né? A gente pode pensar na fé inabalável como uma fé que persevera e não uma fé que nunca duvida. E nesse sentido é possível ao crente ter uma fé inabalável, né? Uma fé que ousa acreditar apesar de toda a contraditoriedade, apesar de todos os temores. E pensando nessa fé que persevera, né, deixa eu fazer uma propaganda aqui. eu peguei esse livro para reler, As Raízes da Perseverança. Eu tenho ele há algum tempo, é um livro bem fininho, olha aqui, ó. Ele é pequenininho, traz 3 mini biografias, uma do John Newton, uma do Charles Simon e outra é do William Wilberforce. Mas eu queria pegar esses últimos 2 personagens. O Simon foi um cara que a igreja dele, né, parte da igreja fazia uma oposição muito grande a ele. E esses membros que não gostavam do ministério dele eram os donos dos bancos da igreja. E aí teve uma época que eles já não suportavam mais aquele pastor e eles colocaram correntes nos bancos da igreja para que ninguém sentasse. Então o pastor tinha que pregar e a audiência que vinha para escutá-lo ficava em pé. E eu fico pensando o que eu faria numa situação dessa, né? É difícil perseverar nessa situação. E com certeza o coração dele duvidou em alguns momentos. Eu digo com certeza porque ele era humano, ele não é Deus. Então em algum momento a gente pensa, a gente que é pastor, será que se eu sou homem de Deus para esse momento e para esse lugar, por que eu estou passando por isso? Só que apesar da oposição, ele persevera. Na sua fragilidade, ele continuou ali cuidando daqueles irmãos. E venceu essa oposição. O Wilberforce é a mesma coisa. Ele lutou para ver a abolição dos escravos, o fim do tráfico de escravos durante toda a vida. E ele ganhou inimigos políticos por causa disso. No parlamento, ele ganhou oposição de pessoas, ele era ridicularizado. E a gente que é humano sabe que quando você é exposto ao ridículo, alguém diz que aquilo que você defende e crê é ridículo, a gente fica todo quebrado por dentro. Apesar disso, ele perseverou toda uma vida. E no final da vida ele pôde ver aquela causa pela qual ele lutou tanto sendo conquistada. Então eu vejo isso como uma fé inabalável, uma fidelidade a Deus em um mundo totalmente contraditório. Nesse sentido, sim, é possível ter fé inabalável, porque Deus é o autor da fé e a perseverança dos santos é um maravilhoso dom de Deus. Então, eu acho que a fé inabalável é uma fé que também está acessível ao crente comum, desde que ressignificada nesse contexto. Amém. Bom, Rodrigo, pode fazer alguma complementação aqui? É um desafio, né? Complementar essa resposta tão, vou fazer tão abençoada. Pode ficar à vontade. Sim, discordar, né? Se eu discordar disso, são heréis. Mas, tentando abordar de outro ângulo, assim, essa questão, porque realmente foi uma reflexão que eu também me fiz, né? Até que ponto a gente pode estabelecer que uma fé inabalável é aquela que não duvida. Então, muito importante esse ponto bem amarrado que o pastor Léo colocou, que isso não existe, né? Isso não é ser inabalável, por assim dizer. Mas aí eu pensei de outra forma que, na verdade, quando a gente fala sobre fé inabalável, não é a fé em si que ela
incolume, que ela não vai ser arranhada, que ela não vai ser tocada. Na verdade, é o fundamento dessa fé. A fé em si, ela é frágil, ela é inconstante. Eu sei que todos compartilham dessa experiência. Tem dias que a gente está mais confiante no Senhor, tem dias que nós mesmos, enquanto liderança, estamos mais desanimados. Mas o ponto é, a questão, o fundamento é Ele que é irremovível, é Ele que é inabalável, é Ele que ser tirado de nós. Aqui eu me lembro, por exemplo, do texto do Salmo 46, que foi um dos textos que me conduziu, que Deus falou muito ao meu coração durante esses dias de pandemia. Ele diz assim, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Essa verdade do texto, ela vem bem no sentido daquilo que nós estamos colocando. As coisas ao redor se abalam. A figura usada aqui pelo salmista é a figura mais apocalíptica que você poderia colocar para o semita, né? Para aquele povo ali do Oriente Antigo, eles tinham essa questão do mar, dos terremotos, a terra se movendo como o caos mais absoluto que poderia acontecer. O salmista diz, ainda que isto aconteça, o Senhor continua no meio da cidade, ele não vai ser abalado. Eu acho que esse aspecto ele é alentador para nós, porque, me apropriando mais uma vez do que foi colocado pelo pastor Léo, a questão não é fé na fé, a questão é a fé no objeto da fé. É ele que não se abala, é ele que é firme, é ele que é confiável. Eu sou inconstante, eu sou fraco, eu me atemorizo ainda, apesar de tudo aquilo que Deus já falou no meu coração, das suas maravilhosas promessas, do seu Filho Jesus Cristo que foi entregue por nós. Apesar disso, meu coração ainda se apavora e se atemoriza, mas o fundamento inabalável, que propicia uma fé inabalável, é Deus, o seu caráter, as suas promessas, a sua confiabilidade. É interessante que no nosso conceito de fé, nós não podemos perder essa dimensão do imponderável. A fé lida com o imponderável, porque senão era vista, porque senão era controle, era algum tipo de ritual religioso que poderíamos fazer e manipular a realidade ao nosso gosto. Mas isso não acontece. A fé tem um elemento do imponderável. E aqui eu puxo eu saco a definição fantástica de Agostinho, quando ele diz assim, em termos muito simples, que fé não é você fazer uma lista das coisas que você quer que Deus execute, como ele faz. Fé é você pegar uma folha em branco e dizer, toma, Senhor, a folha está em branco. A fé, eu confio no que o Senhor tem para mim. Ainda que seja catástrofe, ainda que seja pandemia, ainda que sejam situações difíceis na minha vida, eu confio. Porque o imponderável está debaixo do fundamento inabalável, que é o ser de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, a confiabilidade daquele Deus que conduz a nossa história. Amém, meu irmão. Amém. Antes da gente passar para a segunda questão aqui, Rodrigo, o teu microfone ele deu umas osciladas aqui, eu não sei se em Léo aí, né? Teve uma hora que ficou um pouquinho baixinho, depois retornou alto. Não sei se tem a ver com o microfone aqui. Pode ser que ele tenha oscilado. Mas eu não interrompi porque estava dando para acompanhar, entendeu? Certo. Isso aconteceu, eu te mando um sinal, tá? Sinal de microfone. Então, no caso aí, pelo que eu compreendi, a gente pode ter momentos em que nos sentimos abalados, né? Inconstantes, até em virtude da nossa fragilidade, né? Fracos somos. Mas importante você falou aí, Rodrigo, o objeto da nossa fé, que é Cristo, né? Esse é o fundamento da fé. E se a fé é um dom de Deus, essa fé não é abalável. A fé que é dom de Deus, ela não é um dom incompleto ou um dom, sei lá, fragilizado. Revogável, né? Fragilizado. Revogável, né? Mas é muito importante a gente ter feito essa redefinição para, enfim, sabermos que
o imponderável pode surgir, e surge muitas vezes, e é nesse momento que essa fé é forjada, né? Nós, cada vez. Interessante, o Tony, porque essa redefinição é tão importante, porque a gente pode pegar algo que Deus ele coloca como um alento para nós e uma esperança em nós, que é depositar nele todas as nossas necessidades, a gente transforma isso num fardo. Você chega para a pessoa que está enlutada, você chega para a pessoa que está no meio de uma calamidade, e você joga aquele fardo como se não, você tem que ter fé, porque senão você não é um cristão. É a teologia dos amigos de Jó, né? A fé, que é um alívio para o ser humano, se torna um fardo, e a gente tem que evitar essa postura, né? Você encontra, por exemplo, Pedro, né, diante da questão da pesca lá, ele não sentia no momento nada, mas ele disse, sob a tua palavra eu lanço as redes, né? Ou seja, é possível que a gente passe por situações difíceis e a gente realmente não sinta, né, esse feedback, poxa, cadê a fé? O que é que está acontecendo comigo, né? Mas, como o Léo mencionou também aí, a nossa própria condição, né? Nós não somos ainda glorificados, a gente está sujeito a essas oscilações, né? O salmista bem disse. Porque mas a palavra de Deus está lá, né? O fundamento está ali. Muito bom mesmo. Essa segunda pergunta, ela talvez seja uma extensão da primeira, mas vamos ver se a gente consegue tirar mais alguma coisa. É a respeito do momento que a gente vive, os tempos difíceis, né? Onde houve esse abalo na questão da saúde, muitas mortes, a gente continua ainda colecionando, infelizmente, perdas, questão econômica, questão social, né? Irmãos que têm passado por situações complicadas, assim, incertas, né? Com relação ao futuro prévio aqui, o futuro próximo aqui nessa vida. Mas, enfim, é possível termos a fé abalada em tempos difíceis? Acho que já foi respondida, né? É possível que essa fé, a nossa percepção seja abalada, mas como é que Cristo propõe a lidar, como a gente deve lidar em tempos difíceis? Qual é a proposta de Cristo para que passemos em tempos difíceis? Aí a gente pode ser mais contextual sobre esse período. Como é que a gente pode passar por esse período e... Okay. Vai, Rodrigo. Eita, agora sou eu, né? Como a gente já bem colocou, a possibilidade bem real e bem concreta de ter a fé fragilizada e de alguma forma mexida nesse contexto, eu penso que, a primeira coisa, então, é ter essa plena consciência da nossa limitação. Não é ruim ter essa consciência. Eu sei que para alguns segmentos da igreja, né, as pessoas evitam isso e temem isso porque elas colocam sobre si essa imagem do super espiritual. Mas eu penso que momentos como esse é o momento de uma santa humilhação evangélica. Eu me lembro do Sermão do Monte, que começa ali com os pobres de espírito. Não é ruim que você reconheça a fragilidade da sua fé. Não é ruim que você reconheça nesse momento o quanto você ainda é dependente da graça de Deus. Isso é uma bênção. É uma das bênçãos da aflição. Porque isso te faz buscar com mais intensidade Cristo. Você percebe que seus recursos realmente são escassíssimos. Você não tem controle sobre o dia de amanhã. Por mais que você tenha todos os cuidados sanitários, né, você não pode garantir que você não vai ser contaminado. Você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre as variáveis econômicas. Então, isso te leva a ter uma postura de humildade e dependência diante de Deus. Isso te leva a buscar Cristo com mais intensidade. Nesse sentido, essa aflição é uma bênção. Eu acho que essa é a primeira proposta. É abraçar a humildade evangélica. A segunda atitude prática que a gente pode tomar é bem o movimento da conversão, né? Pensando em conversão como aqueles dois elementos que ela tem. O arrepender-se, você reconhece que você precisa, e o buscar efetivamente a fé em Cristo. O buscar os meios de graça nesse momento de pandemia e de crise de fé é essencial. Ela vai ser a grande diferença na nossa vida. Porque não é suficiente a gente parar no primeiro movimento. Reconheci minha carência. Só que isso, se não for acompanhado de uma busca efetiva pela graça de Cristo, pode descambar em desespero, pode descambar em frustração, pode descambar em uma espécie de ceticismo, cinismo até. Não, eu sou isso mesmo e é assim que vai ser a minha vida cristã. Não, o movimento ele tem que ser contínuo. A gente agora se volta para Cristo com intensidade.
Eu sei que em alguns contextos a gente tem sido privado ainda de meios de graça muito importantes, né? Em algumas cidades ainda não temos cultos presenciais. Eu sei que alguns irmãos, por serem grupo de risco, ainda não podem estar participando desse ajuntamento, mas eu creio que nessas situações, o Espírito Santo, de forma graciosa, ele aumenta a intensidade da graça percebida nos outros meios. Afinal de contas, ele é a fonte da graça. O meio em si é um canal por onde ele distribui o seu fortalecimento. Assim, na privação momentânea de um destes, eu tenho certeza que a busca particular nas escrituras, a oração, o acompanhamento mútuo uns para com os outros, não nos recursos tecnológicos que a gente tem, tudo isso, o Senhor vai dar ele vai potencializar ainda mais esses meios para nutrir o nosso coração em Jesus Cristo. Mas eu acho que o grande ponto para a gente nós, no meio da aflição, nós temos que correr para perto de Cristo. A gente tem que se apegar a Ele com ainda mais força, com ainda intensidade. A gente tem que encharcar a nossa alma com o Evangelho como nunca, né? Nos momentos difíceis, o Evangelho tem que ser um clarão de luz que invade a escuridão do nosso peito, quando a esperança começar a minguar. Nós não podemos prescindir do Evangelho. Nós precisamos beber dessa fonte o quanto pudermos nesses momentos de tempestade. Ô, Rodrigo, isso me lembra um pouco a necessidade de experienciar o que cremos, né? No momento que tem a oportunidade de ter essa experiência, que muitas vezes ela é muito bonitinha na parte teológica, os versículos são muito bem recitados, mas no momento que a gente passa por uma provação a nível de pandemia, a nível de problemas que vão atingindo as nossas áreas, esse é o momento de a gente poder experienciar a providência de Deus, né? Que, como você falou, um meio de graça, né? Uma aflição evangélica, né? Eu me lembro das palavras de Lutero agora, quando ele disse que o que faz o teólogo são 3 coisas: o estudo, isso a gente sabe, né? A oração e o sofrimento. Esse é o ciclo completo, né? Talvez a gente estudou muito nos últimos anos, estava orando, e agora o Senhor disse, vamos coroar esse processo. Eu quero abençoar a igreja com muitos teólogos, então que venha a experiência de sofrimento para coroar esse processo, né? É verdade. E aí, Léo, o que é que você entende aí sobre essa fase aí do coroamento, desse aprendizado? Fala um pouquinho a respeito dessa ideia de sofrimento no momento de pandemia aí. Olha, eu acho que no começo a gente conseguiu concordar que a fé verdadeira, né, é aquela que tem Cristo como seu fundamento, e esse fundamento não pode ser abalado. Então, ainda que a gente tenha os nossos momentos aí de enfrentar contraditoriedade e talvez até momentaneamente duvidar, o verdadeiro cristão, ele não entra num estado de apostasia, ele não vai abandonar Jesus. A fé dele é provada, mas ela é refinada, né? E esse momento é um momento de refinamento dessa fé, né? Deus está como um ourives usando essas circunstâncias para provar a nossa fé. Então, trazendo isso para um ambiente de igreja, que é onde a gente vive, onde a gente trabalha, né, onde construímos nossos relacionamentos, eu acredito que o verdadeiro cristão, né, ele será, sim, afetado pela pandemia, está sendo, porque a rotina dele mudou, ele foi privado, como o Rodrigo disse, de importantes meios de graça, mas Deus continua sendo Deus e nutrindo a fé dele. Então a gente não pode, em nenhum momento, usar a pandemia como uma justificativa para uma apostasia ou para um afastamento, porque esse é o momento que nós demonstramos verdadeiramente ter fé. A fé, ela se torna visível, perceptível na contraditoriedade. Quando tudo parece perfeito, quando eu vivo num mundo perfeito, eu tenho a fé, porque ela é um depósito de Deus na minha vida, mas ela não é tão óbvia. Mas quando a minha fé é confrontada por uma circunstância, por um vírus mundial, pelo luto, por um problema familiar, nesse momento a verdadeira fé se faz presente e a fé falsa, né, do cristão nominal, ela também se torna evidente. Então eu acredito que esse momento
né? E é claro, isso sem querer colocar um peso nos ombros dos meus irmãos e dizer, olha, você tem que ser um crente que nunca tem momentos ruins. Não, não é isso. Mas eu acredito que aquele que usa esse momento para poder se afastar de Cristo, se afastar da palavra de Deus, talvez ele nunca tenha tido uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, pelo menos nesse sentido, do seu fundamento, que é Cristo e sua palavra, ela é inabalável. Fé inabalável está ao alcance do cristão mais comum. Eu vejo dessa maneira, e vejo isso na igreja local, né? Eu vejo pessoas se fortalecendo, pessoas assumindo um compromisso com a igreja que antes não tinham, porque elas se sentiram desafiadas nesse momento. Vejo alguns lutando com o que está acontecendo e recobrando a fé, e vejo aqueles que já aparentemente, né, aqueles que já aparentavam ser apenas nominais, manifestando também toda a sua carnalidade, porque o momento é propício a isso. É um momento propício para abandonar aquela fé, entre aspas, que nunca foi fé, porque carecia do verdadeiro fundamento. Amém. Eu acho que esse papo tá tão bacana que a questão 3 aqui que eu tinha separado, eu acho que já foi respondida, né? Vou só ler a pergunta aqui. Se vocês Está antecipando. Pense numa conversa proativa. Olha só, aqui eu tinha colocado como equilibrar essa ideia de que Deus nos oferece em abundância. Ele fala isso em João capítulo 10, verso 10, mas ao mesmo tempo não nega a realidade de uma vida de aflições. João 16, 33, ele vai falar, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que a gente poderia trabalhar em cima disso? Vamos conceituar apenas o que seria vida em abundância. Mas, olha, eu tenho vida, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu ofereço vida e vida em abundância. Mas lá na frente ele diz, olha, peraí, vocês vão ter aflições. Mas a vida, Senhor, que você falou que ia me dar em abundância, porque está vindo tanta aflição. Então vamos aí, Léo. O que você pode pensar em vida, o que você pode dizer a respeito dessa vida em abundância, né? Que vida é essa, meu irmão? Vamos pensar em abundância. Qual é a abundância que eu tenho como cristão? Qual é o tesouro que eu recebi de Deus como filho dele? É Cristo, é o meu Senhor. Então, uma vez em Cristo, independente da circunstância, eu tenho abundância, eu tenho vida abundante. A qualidade da minha vida não é determinada pela circunstância que eu experimento, mas pelo Deus a quem eu sirvo, esse Deus encarnado. Então, como equilibrar, né? Se eu trouxer todo esse peso de responsabilidade para mim, é muito difícil, porque eu vou me ver na responsabilidade de aparentar um equilíbrio que às vezes beira a psicopatia, porque eu não posso externar os meus sentimentos, né? No mundo a gente tem aflições, no mundo eu sofro, no mundo eu choro, no mundo eu tenho problemas, no mundo os boletos vencem, o penúltimo inimigo que será aniquilado, porque ele vai continuar chegando, o último é a morte, o penúltimo é o boleto. No mundo a gente vive isso. Porém, a minha abundância se chama Cristo, ele é o meu tesouro. E você aí acabou em Cristo... tocando num ponto... Pode falar. Não, você acabou tocando num ponto aí que, vez por outra, volta nessas conversas sobre boleto, né? Não, o boleto também, cara. Mas assim, essa caricaturização, como é que se diz, cara? Caricaturização. Isso aí. A gente pegou o conceito. A gente, às vezes, cria essa caricatura do que é um crente com fé. E isso, muitas vezes, quando é comprada essa ideia, né? Quando o cara não é confrontado pelo verdadeiro evangelho diariamente, ele vai começando a criar uma caricatura do que é a fé, e ele vai omitir o seu sofrimento, ele vai omitir seus problemas, ele não vai querer congregar num domingo porque ele não está bem. Então, poxa, eu não estou bem, eu não quero que ninguém perceba que eu estou passando por um problema. Então, essa caricatura, meu irmão, me ajude, essa forma de caricaturizar a fé,
Pega um sinônimo, Tom. Eu tô começando a criar neologismo aqui, velho. Pois é, meu irmão, isso é um perigo, cara. Eu acho que o Rodrigo até falou sobre isso também na fala dele, né? Eu pensando sobre essa questão da verdadeira riqueza do crente como Cristo, né, seu tesouro, eu me lembrei de uma citação que eu vi hoje, ou foi ontem, era, salvo engano, Thomas Watson, né, pastor do passado, que tem uns insights assim muito tocantes e pastorais, ele dizendo sobre enfermidade, que ele preferia 1000 vezes que ele tivesse numa situação de doença, mas soubesse que ao fim da tarde o Senhor vinha consolar ele com a sua palavra e confirmar que estava com ele, dar uma porção de graça, dar uma porção da revelação de Cristo, do que passar a vida toda sem passar por provação alguma nesse sentido, mas nunca receber a visitação de Deus. Essa é a verdadeira riqueza, né? A verdadeira riqueza não está numa pessoa totalmente blindada, que não tem sofrimentos, que não passa por adversidade. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas mais ricas desse mundo são aquelas que mais sofrem. Olhando mais uma vez para as bem-aventuranças, né? Elas choram, mas elas têm um consolo que o homem mais rico dessa terra não tem. Elas são consoladas pelo próprio Deus. Elas têm um coração afagado pelo próprio Cristo. Isso não tem preço. Agora, é claro que não somente pelos conceitos errados que nós temos na igreja, pelo mundanismo que nos circunda, mas nosso coração pecaminoso, nós somos tentados a valorizar coisas que são boas, mas que na verdade não são o principal. Eu me lembro mais uma vez de Agostinho, ele fala sobre amores desordenados, né? Então nós amamos demais as possessões, amamos a nossa saúde, amamos o conforto. Tudo isso são dádivas que Deus dá, mas o principal, que é exatamente a nossa comunhão com Cristo, ele não pode ficar perdido no meio de todas essas coisas. Isso é o principal. Então, se Deus tirar o meu conforto para que possa me confortar em Cristo, eu tenho que entender que no fim aquele é o melhor para mim, para a minha alma. Aquele é um prazer que eu não posso conquistar por nenhum outro modo. Então, a gente tem que aprender a valorizar a verdadeira vida plena. E eu fecho com o conceito que você colocou no começo e o pastor indicou, Cristo. E essa é a vida plena. É ter comunhão com Cristo. É pertencer a Cristo. É cada vez mais parecer com Cristo. Esse ponto é muito importante. Como é que a gente quer parecer com o Cristo crucificado se a gente rejeita as cicatrizes? Isso não se conecta. Para que eu pareça com o meu Cristo, é inevitável que por alguns instantes e alguns momentos, e talvez muitos momentos, eu seja um homem de dores. Mas se for para parecer com Ele, isso é riqueza. Isso é riqueza. Riqueza celestial, riqueza espiritual, riqueza de valor eterno, de glória eterna. Tony, uma pergunta. Você, quando foi a Piura, conheceu o pastor Zapata? Não, quando eu fui, ele ainda era vivo? Já tinha sido promovido à glória, mas eu acompanhava alguns vídeos do pastor, né? Eu vi a situação dele totalmente acamado, né? Terrível, né? Todo paralisado praticamente, né? Você quer falar alguma coisa? Verdade. Enquanto o Rodrigo falava, eu lembrei dele. Eu fiquei pensando quem foi o cristão de mais fé que eu conheci. O cristão de fé inabalável. E eu lembrei do pastor Francisco Zapata. Ele era cego, tetraplégico, pastoreava uma igreja que ele mesmo plantou, visitava alguns irmãos quando os irmãos estavam doentes. A esposa dele tinha que empurrar ele numa maca porque o corpo dele não dobrava, ele não ficava sentado. E um dia, conversando com o pastor Pontes, eu acho que isso até está naquele vídeo que o pastor Pontes e a Missão Juvep divulgaram por um tempo. Ele contava para a gente que quando ele começou a ter a paralisia, ele lutou muito contra isso. Mas à medida que ele percebeu que a doença dele trazia consolo e fé para os irmãos, ele deixou de orar para estar curado. E ele dizia: Deus, que se faça a sua vontade, e se a minha doença trouxer consolo e fé para a igreja, eu quero estar ainda mais doente, mais afligido, para que a tua glória resplandeça em mim. Então, isso para mim, cara, é uma fé inabalável. Quem olhasse aquele homem diria: esse é um homem frágil, esse é um homem derrotado, usando os jargões da igreja brasileira, mas aquele era um herói na fé.
Aquele era um homem de fé inabalável. E eu espero ter um pouquinho dessa fé, né? Estou no processo, nós estamos. E à medida que a gente se conforma com esse Deus que nos molda, a gente vai se aproximando dessa meta gloriosa que é, como o Rodrigo disse, né? Dar essa Agostinho, né? Dar essa folha em branco ao Senhor e permitir que Ele escreva a nossa história. De todo jeito Ele vai escrever, mas não se opor àquilo que Deus está escrevendo. Acreditar que Ele tem os melhores planos para nós, e o melhor plano nem sempre é a nossa satisfação, mas a glória dele em nós é a conformidade com a imagem de Cristo. À medida que eu sou parecido com Cristo, Deus é glorificado. E isso, inevitavelmente, inclui aflição. Irmãos, eu estava pensando aqui uma aplicação talvez bem forte nesses dias, é que um dos propósitos que eu posso imaginar, divinos por trás de todo esse abalo sistêmico no nosso mundo, é para que a gente perceba que os nossos olhos não devem estar nesse mundo, nas suas riquezas, nos seus valores, nos seus títulos, na sua sabedoria, e que a gente precisa aprender a valorizar outras coisas. Porque se o nosso coração estiver depositado nisso, a gente vai ficar tão desesperado quanto os homens aí fora estão, e eles não têm a esperança da vida eterna, eles não têm a satisfação em Cristo. Então a igreja também, nesse momento, precisa parar e refletir. Por que será que eu estou tão angustiado, talvez na mesma medida que o mundo? Será que não é porque eu estou valorizando as mesmas coisas? Eu estou anelando as mesmas coisas? Se eu estivesse anelando outras coisas, como, por exemplo, a conformidade com Cristo, será que, nesse sentido, o meu coração não estaria mais calmo? Se eu sofro como o mundo sofre, e me desespero como o mundo sofre, talvez eu pense, anele, estime e ame o que o mundo ama. Nós não podemos ser assim. Talvez esse chacoalhar na realidade seja Deus nos lembrando que nós vivemos para outros valores, outras riquezas, outro Senhor. É verdade, irmão. Isso faz a gente relembrar a respeito da história da redenção, e uma história cujo final ele já tem um spoiler lá. As Sagradas Escrituras nos dão um spoiler do fim, né? O que na verdade é o começo de uma vida real, de fato, né? Uma vida plena. E pensando nessa fé em Cristo que nos conduz a uma esperança eterna, tanto o Léo como você, Rodrigo, acabou de mexer um pouquinho nos ídolos de uma geração, né? E ídolos que muitas vezes tentam adulterar o nosso conceito do que de fato é fé, né? Da esperança que nós temos. E nesse final de conversa, já que a gente entrou nesse ponto, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa percepção de uma geração que, embora afetada pela pandemia, vive tateando por uma esperança, vive tateando por um projeto de redenção, seja social, seja política, seja na vida particular, na própria profissão, enfim. São os ídolos do nosso tempo, né? Enquanto pastores de comunidades, pastores de ovelhas, né, de estar sempre lidando e transitando nesse meio, eu queria que vocês compartilhassem dessa experiência de mexer nessas estantes dos nossos ídolos que tanto rodeiam a cada um de nós, e falar um pouco a respeito de como tem sido essa experiência de pregar nos dias de hoje, né, de advertir os irmãos, de trazer para a vista real qual é a redenção verdadeira que Cristo nos apresenta. Vocês poderiam compartilhar algo nesse sentido? Pode ser uma experiência, pode ser uma palavra de exortação para cada um de nós, enfim. Vai lá, Rodrigo. Eu vou continuar muito na linha do que eu já vinha falando, né? Esse é um tempo que realmente as estruturas são abaladas e os ídolos eles desmoronam. É claro que isso não é um processo indolor. Pelo contrário, ele envolve muita dor. E como pastores, a gente sente a dor dos irmãos que nós estamos acompanhando. Mas o que a gente precisa entender é que, apesar da dor, é um processo libertador. Todo esse apego que nós temos a títulos, nós temos a know-how científico, ao currículo, nós temos as riquezas. Quando as coisas começam a ser abaladas e produzem desespero no coração, são lutas travadas ali com intensidade gigantesca.
E eu me lembro que nos primeiros dias de pandemia, eu tentava até dosar quantos contatos eu teria naquele dia, porque às vezes passou de 3, eu conversava com alguns irmãos, quando dava mais de 3, eu ficava muito angustiado, porque a gente vai recebendo essa carga, dá uma palavra de esperança, mas de algum modo você leva a dor, né, do irmão, você vai trabalhar com ela no coração. Teve momentos assim que eu não suportava tantos contatos diários, né? Eu tentava equilibrar, não. Enfrento essas 3 lutas aqui, amanhã eu pego mais 3. E assim, foi realmente momentos difíceis. E você ligar para pais de família e conversar com ele, você perceber a pessoa quase chorando do outro lado. Graças a Deus as coisas estão mais calmas agora. Mas ao mesmo tempo, Inclusive você e o Léo, né, orientados por Deus, né, tiveram essa oportunidade de também entrar em contato comigo. Eu agradeço desde já essa irmandade evangélica, né, da gente sentir a dor do outro, de poder partilhar um pouco do consolo e da esperança. Fica aqui registrado. Agradeço e louvo a Deus pela vida de vocês aí. Mas por outro lado, né, Tony, já pegando a sua deixa aí desses momentos difíceis e como por outro lado a gente consegue enxergar a graça de Deus, eu presenciei momentos lindos. Eu creio que Léo também pode compartilhar algo nesse sentido, mas eu presenciei irmãos assim que de repente revelaram uma fé tão, tão linda e eles se alegrando com isso, sabe? O feedback depois, quando passou um momento difícil, eles perceberam como Deus cuidou deles, apesar da crise que chegou sobre o emprego, a crise que chegou sobre a família. Nós tivemos casos aqui na igreja de pessoas, familiares, que descobriram câncer no meio de uma pandemia. Então você tem a soma disso. Aí tem a questão financeira que se junta nessa questão, tem questões familiares, enfim, batalhas das mais diversas. Mas o Senhor sustentou. E eu percebia que quando esses irmãos voltavam à superfície, né, usando a figura de Spurgeon, que eles mergulhavam nas profundezas, quando eles voltavam à superfície, eles traziam joias tão lindas e tão maravilhosas. E aqui na igreja nós temos vivido um tempo assim, que a expressão que me vem à cabeça é a expressão do Salmo 126, a gente está como quem sonha. No meio da crise, a gente foi para um espaço maior, nós somos uma plantação aqui que tem 1 ano. Então, eu confesso que no início, quando fechou tudo, eu ia orar e perguntar assim, o que é que vai acontecer? A gente está começando. Será que a gente vai voltar para a estaca zero? Teve abençoado que veio falar comigo, disse, rapaz, uma pena, né? Que tu vai ter que começar tudo de novo. Eu disse, meu Deus, da onde saiu esse conselho, né? Mas não foi isso que aconteceu. Incrivelmente, a igreja cresceu no tempo de pandemia. Então a gente veio para um espaço maior agora, quando nós pudemos retornar com as atividades, com o espaçamento do e-mail, mas o espaço está maior. E nesses primeiros cultos de retorno, apesar do medo no início, né? Mas agora que a gente já conseguiu organizar tudo bem direitinho, como está funcionando, há uma áurea de alegria na igreja que me impressiona. Domingo, eu cheguei em casa e era como se a alegria do culto ainda tivesse no meu coração. Deus está soprando um vento de graça tão maravilhoso que veio depois da tempestade, né? Isso no âmbito da igreja e do âmbito dos indivíduos, das famílias, por incrível que pareça. As famílias que enfrentaram lutas maiores, por incrível que pareça não, a Escritura fala sobre isso, são exatamente aquelas que receberam uma provisão maior de graça do Senhor e que estão mais firmes, mais gratas, mais alegres. Deus fez maravilhas nesse tempo e Ele sempre faz, especialmente nos momentos que a adversidade recai sobre o seu povo. E Léo? Rapaz, o que dizer? Estou satisfeito com o que eu ouvi. Deus é um grande iconoclasta, né? Quem destrói ídolos é o Senhor. Eu acho, isso eu vou falar da minha realidade, da minha igreja local, do contexto onde eu vivo, minha cidade. Nós, como igreja, nos tornamos acumuladores de ídolos. Agregamos ao culto uma série de acessórios que acabam dificultando esse relacionamento pessoal com Jesus. A pandemia veio e chutou tudo isso. Nenhum acessório de culto ficou. Permaneceu, em muitos casos, a palavra, a oração, a leitura da Bíblia, que acontece em famílias. E por crer que Deus destrói ídolos, eu entendo que, independente
dos motivos ou do que permitiu ou pré-ordenou esse momento que a gente está vivendo, Deus está trabalhando na igreja dele. E Deus está purificando a igreja dele. É isso que ele promete fazer na palavra. Ele diz que é uma igreja pura, ele quer uma igreja sem mancha, sem mácula. Ele está trabalhando na gente. Então, independente do sofrimento, porque é difícil pastorear uma igreja nesse tempo, a gente aqui ainda não pode reunir todos os irmãos no espaço, independentemente do tamanho do templo, aqui só se pode reunir 30 pessoas. Você pode ter uma área de 500 metros, 1000 metros, não importa, 30 pessoas. Então a gente ainda é muito dependente de tecnologia, coisa inclusive que a gente não tinha investido tanto antes da pandemia. Mas eu estou feliz porque eu acredito que Deus está levando a igreja dele para o momento e para o ponto que ele queria. Então essa é a minha felicidade, ver o plano de Deus se concretizando. Então a gente tem as nossas dificuldades, né? Vou falar como pastor de coisas que a gente passa e geralmente não fala. Talvez o pastor da igreja presbiteriana em Guarabira não tenha falado, mas em épocas como essa, sem cultos presenciais, os recursos financeiros da igreja caem. O pastor, às vezes, se vê ameaçado até no seu sustento. Então, isso é uma coisa que mexe com a cabeça, com o coração dos ministros. Fora isso, tem a dificuldade de se visitar pessoas. Você quer estar junto com uma pessoa e você não sabe se você vai ser bem-vindo ou um intruso se visitar aquele doente, né? E até porque pastor tem contato com muita gente, então a gente tem que avaliar bem se vale a pena visitar alguém que está num pós-operatório, por exemplo. É um momento difícil para mim, eu acredito que é um momento difícil para os irmãos, mas a minha alegria, a minha fé ainda é inabalável porque eu sei que Deus está concretizando aquilo que Ele planejou. Ele está levando a igreja para aquele ponto na história que Ele pré-definiu e essa é a minha felicidade. Eu estou aqui como um pequeno ator nesse grande palco que Deus desenhou e que tem que redundar em glória para Ele. Então, se Deus é glorificado com isso, né, quem sou eu para me opor? Vamos viver a vida, vamos pregar o evangelho, vamos buscar meios alternativos e deixar Deus quebrar os ídolos, né? Porque quem somos nós para se opor a esse projeto de Deus? É bem verdade. Eu louvo a Deus por tudo que eu tenho escutado aqui, pela colaboração, por esse momento em que vocês puderam abrir o coração, abrir as experiências, né? Em que a gente pôde pensar a respeito da fé, o que é uma fé inabalável, né? Sobre a inevitabilidade de uma vida também de aflição, mas uma vida que, uma vez estando em Cristo, uma vida em abundância, no sentido correto, né? Quem tem a Cristo, de fato, tem tudo, Ele é o tesouro maior, é aquele que dá razão para a nossa vida, é o nosso fio que conduz a um estado eterno com Ele, né? Onde Ele tabernaculará conosco. E tudo isso eu acho que são verdades que a gente revisitou nessa conversa, que a gente precisa sempre relembrar, né? Dessa mão de provisão de Deus, né? Que vem tratando com a sua igreja a nível família, a nível de comunidade, né? E eu louvo a Deus demais pela vida de você, viu, Léo? Tem sido uma bênção em nossa vida, em nossa igreja. Rodrigo também, que eu acompanho desde os tempos de blog, né? Que também era do tempo de blog do Púlpito com o Léo. Rodrigo estava lá sendo aspirante a ser um advogado, um cara da área do direito, e de repente Deus foi lá e disse: Rodrigo, tomou a folha? Não, deixa que eu escrevo. Teu ministério é outro, cara. Tu vem pra cá, tu vai ser o portador de verdade. Cara, a gente louva muito a Deus por ter vocês por perto, né? Apesar de forma remota. E eu agradeço demais por esse momento, por essa conversa. Antes de passar para as considerações finais, eu queria registrar aqui também um agradecimento aos pastores, o reverendo Cláudio, o reverendo José Ilson, nossa igreja local, que tem apoiado sempre, né, a liderança da nossa igreja, tem dado sempre um apoio grande a essa conferência, Conferência Mundo dos Irmãos,
da nossa igreja, os colaboradores, os apoiadores, e a gente acredita, sim, que é um conteúdo que tem servido para a edificação da nossa igreja e tem servido para o alerta para aqueles que ainda não conhecem de fato Cristo, tá? Então eu louvo a Deus pela conferência e pela vida de cada um. E antes de encerrar, eu queria passar para Rodrigo, para suas considerações, Rodrigo. Considerações finais, em seguida, Léo. Gostaria, meus irmãos, de agradecer mais uma vez a oportunidade. Para mim foi um privilégio ter esse momento aqui, nessa tarde de conversa com vocês. Tony, Pastor Léo, são irmãos que, apesar da gente não ter o contato que gostaríamos, mas eu sou muito abençoado pela vida, pelo ministério de vocês há muito tempo, né? Então, para mim foi um prazer estar nesse momento de graça com vocês. E agradeço também ao convite da Igreja de Guarabira, a confiança, a nossa parceria. Parceria, eu digo em termos bem concretos, porque a Igreja do Jardim, aqui em Campina Grande, é um braço da Igreja de Guarabira aqui em Campina. A gente tem uma ligação muito forte. Tem irmãos aqui que fazem parte, né? Tem um elo bem forte aí, nossa irmã Késia, né? E tem outros irmãos, Larissa de Guarabira, né? Isabelle. Isso. Se você é de Guarabira, está passando por Campina, você tem igreja, viu? É a Igreja do Jardim, vem pra cá. Boa. E nisso tudo, meus irmãos, eu gostaria de encerrar compartilhando um verso aqui de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Esse verso me marcou na pandemia, porque logo no início a gente teve ali um encontro com os plantadores da denominação, através do PMC, e um pastor missionário que está lá no campo, traduzindo Bíblias para indígenas, ele veio com esse verso aqui, ele deu uma devocional muito rápida, 10 minutos, mas aquilo marcou meu coração. Então, esse é o padrão para mim na pandemia e depois também, né? Paulo, orientando Timóteo, ele diz o seguinte: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Naquele contexto, a aplicação muito forte fez: pastores, deixem de ficar desequilibrados, brigando por muitas coisas. No meio de uma pandemia, pastores brigando por política e por questões. Sejam sóbrios. Sejam sóbrios, suportem as aflições, ou seja, sejam exemplos para o povo de Deus de como suportar aflições para a glória de Deus. Eu acho que a gente falou muito sobre isso aqui. Mas façam o trabalho do evangelista, essa é a missão de vocês. E, por fim, cumpram cabalmente o ministério. Enquanto o Senhor nos der a oportunidade, que a gente siga firme na fé inabalável até o momento que o Senhor nos chamar. Essa é a palavra para todos nós. Sobriedade, suportando aflições para a glória de Deus, pregando Jesus Cristo, e enquanto o Senhor nos der a oportunidade, que a gente o sirva com zelo, com alegria e com temor. Bom, irmãos, eu quero agradecer também o convite. Estou muito feliz porque minha fé foi edificada, eu fui alimentado nessa tarde, eu aprendi, eu pude ordenar algumas ideias, porque uma conversa como essa, ela permite isso, você pegar aquilo que está espalhado e colocar no compartimento correto, né? E foi muito boa essa conversa para mim, para minha fé em particular. E meu conselho é que vocês permaneçam firmes, né, no Senhor, que vocês perseverem em crer no Senhor. Quando tudo parecer difícil, lembre que o Senhor persevera em vocês e Ele é a causa primeira dessa fé inabalável. Então, não tem circunstância que possa separar vocês de Cristo Jesus. Amém. E agradecer aqui a Rodrigo e Misael pelo tempo também de bate-papo. Deus abençoe vocês. Amém, meus irmãos. Então, que Deus nos abençoe. E próximo ano, se Deus permitir, estaremos fazendo essa conversa de forma, presencial aqui, que enfim, é o que nós tanto desejamos. Então, um grande abraço, Rodrigo, um grande abraço, Léo, que o Senhor nos abençoe. Amém. Canções
tinta cinza, nem Da Vinci expressaria meu falso riso, minha alma podre era eu. Satisfação dentro de nós, nossas canções são melodias, sons de alegria, obras de arte e devoção, com beleza. Eis um quadro pintado, uma cruz bem lá no centro, tanta glória e majestade em Deus. É Jesus. É Jesus. Todos a uma só voz, Nova canção celebremos. todos a uma só voz. Digno és, Santo Deus, Cristo bendito, Espírito Santo, eternamente, vida e amor. Digno és, Santo Deus, Cristo bendito, Espírito Santo, eternamente, vida e amor. Digno és, Santo Deus, Cristo bendito, Espírito Santo, eternamente, vida e amor.